O INSS está obrigado a revisar o seu benefício previdenciário e aumentar o valor para, dependendo do caso, até o teto da Previdência Social, que atualmente está em mais de R$ 7.500, além de ter que pagar valores atrasados, que dependendo do caso, soma mais de R$ 200 mil. Isso tudo por conta de uma condenação judicial que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2022 e eu vou te provar a partir de agora. No relatório diz o magistrado, trata-se de uma demanda proposta contra o INSS que tem como objetivando a revisão da renda mensal inicial do seu benefício previdenciário por meio da aplicação no cálculo do benefício da regra definitiva em substituição à regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876, caso essa regra seja mais favorável para esse aposentado, esse pensionista. O INSS aqui pediu a suspensão do processo até o trânsito em julgado do caso que está no Supremo Tribunal Federal, tema 1102. Veja a esse respeito o que o magistrado disse. Inicialmente, indefiro, ele está negando aqui o pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do tema 1102, na medida em que, diz o magistrado, no caso em tela, nesse caso que ele está julgando, a tese do paradigma foi publicada e, de acordo com o artigo 1040, cabeça, inciso 3 do Código de Processo Civil, após a publicação do acórdão, que já foi publicado, a tese já foi publicada, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Vamos explicar isso de forma mais simples. O magistrado está respondendo ao INSS que pediu a suspensão desse processo para não pagar essa bolada para esse aposentado. O INSS foi lá, apresentou o pedido de suspensão e o magistrado disse não. Após o julgamento desse caso lá no Supremo Tribunal Federal e o STF já publicou o acórdão, já publicou a tese, eu tenho que dar continuidade ao processo porque tem uma lei, um artigo de lei, aliás, um artigo do Código de Processo Civil que me obriga a fazer isso. Então, o Tribunal Superior, o STF está lá em cima, o julgador está aqui embaixo, primeira e segunda instância, tem que continuar julgando os processos no sentido de revisar o seu benefício previdenciário e aumentar o valor da renda mensal, bem como condenar o INSS ao pagamento dos valores atrasados. O INSS faz mais um pedido insistentemente, ele pede a prescrição. Ele diz, olha, esse aposentado não tem direito porque no caso dele já operou a prescrição. E o magistrado mais uma vez diz o seguinte, não há que se falar em prescrição, pois o benefício teve início em 17/1/2019 e a ação foi ajuizada em 23/2/2022. Para falarmos em prescrição ou decadência, precisaríamos observar o que determina o artigo 103, coloca aqui ART 103 da Lei 8.203 de 1991, que trata da prescrição e da decadência. Não é o caso. Nós temos que observar 5 ou 10 anos no caso da decadência. Não é o caso, bastaria contar 2019, 2021, 2022. Não tem aqui 5 anos ainda, portanto, não há que se falar em prescrição nem em decadência. Conforme se verifica dos dispositivos acima transcritos, a Lei 9.876 de 99 estabelece duas regras distintas para o cálculo do salário de benefício. Quais são essas duas regras? Vamos lá. A primeira regra diz que os segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social, leia-se INSS, até 28/11/1999, dia anterior à publicação da lei que eu citei anteriormente, e que
adquiriram, preencheram os requisitos para o direito à aposentadoria após a sua vigência, teriam o benefício calculado com base somente nas contribuições que foram pagas, vertidas, a partir de julho de 1994. Primeira regra. Além de submeterem-se a critérios específicos acerca do divisor mínimo a ser considerado em consonância com a regra de transição prevista no artigo 3º dessa lei. Veja, a pessoa aqui teria que se aproveitar somente daquelas contribuições que foram feitas após julho de 1994. A regra número 2. Os segurados que filiaram-se à Previdência a partir de 29, um dia depois, somente até lá, perdão, a um dia depois, 29 de 11 de 99, data da vigência da nova lei, né, a lei que entrou em vigor. Por outro lado, teria seus benefícios calculados de acordo com a regra definitiva, prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.203 de 91, que além de não impor a desconsideração no período básico de cálculo das contribuições anteriores, como a regra que eu mostrei anteriormente, anteriores a julho de 1994, também determinou que o salário de benefício corresponderia à média dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, não estabelecendo divisor mínimo a ser considerado. Na primeira regra, nós temos o divisor mínimo, que achata o valor da sua aposentadoria. Pois bem, continua o magistrado. Por isso que é importante ler linha por linha. Em razão dessa diferença de critérios, a parte autora, filiada no regime geral de previdência social antes de 28 de novembro de 99, pretende a revisão da renda mensal inicial de seu benefício por meio da aplicação da regra definitiva. No caso dele, foi aplicada a regra de transição, que reduz o valor do benefício previdenciário, caso esta regra seja mais favorável, seja mais vantajosa a esse aposentado. E por conta disso, diz ele, quanto a esse ponto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, no julgamento do recurso extraordinário número 1.276.977, em sede de repercussão geral, ou seja, todas as demais instâncias estão obrigadas a cumprir o que foi lá decidido, tema 1102, revisão da vida toda, fixou a seguinte tese, abro aspas, o segurado que implementou, ou seja, preencheu as condições para o benefício previdenciário após a vigência da lei número 9.876, de 26 de 11 de 99, e antes da vigência das novas regras introduzidas pela emenda constitucional número 103 de 2019, reforma da Previdência, tem o direito, eu vou repetir, tem o direito de optar, de escolher pela regra definitiva, caso esta regra lhe seja mais favorável, lhe seja mais vantajosa. Fecho aspas e vou prosseguir. E aqui, diante de tudo isso que eu expliquei para vocês, ele vai lá e martela a decisão dele. Diante do exposto, ele diz, julgo o pedido procedente. Julgo procedente o pedido para condenar, olha o verbo, condenar quem, gente? Condenar o INSS a fazer o quê? Preste atenção. Letra A, efetuar o recálculo, vai recalcular, vai revisar a renda mensal inicial, RMI, do benefício previdenciário desse aposentado, de acordo com a regra definitiva, em substituição à regra de transição, além de, letra B, caso o novo valor apurado seja maior que a RMI original, proceder à implantação, né? Identificou? Aumentou o valor dele, então, a partir de agora, implanta o benefício, implantação da nova renda mensal, calculada conforme a regra definitiva, pagando as diferenças devidas em favor da parte autora, pagando os atrasados aqui da parte autora.
Perceberam como é importante ler letra por letra da decisão judicial? Estou provando para vocês, número do processo na descrição, tem o link com essa sentença inteira lá em meu blog, você pode ler de cabo a rabo. Uma sentença muito importante que pode e deve ser usada como parâmetro, como base para outros casos. E você, entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite, a fim de que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.